E aí, só alegria? Tudo certo? Chegamos na nossa última aula, eu quero resolver muito exercício com você ainda, eu quero que você fique afiado para a prova. Combinado? Vamos juntos? Então nós estamos na aula de número 28, poxa vida, né? Já vai dando saudade. Olha, nessa aula de número 28, nós vamos então fazer ali o polimento final, pense assim, daquilo que diz respeito aos exercícios. Então, vem para cá já de cara, vamos aqui retomar do artigo 30, questão 32, né? Então, considerando os princípios, só para lembrar, nós estávamos no 31, nós já fizemos, 32. Considerando os princípios que regem a administração pública e sua organização, julgue os itens subsequentes. De acordo com o princípio da autotutela, olha lá. Então, quando nós falamos aqui de autotutela, o ato administrativo discricionário não é passível de controle pelo Poder Judiciário. Então pensa comigo, ó, um ato discricionário, o que aconteceu aqui? Agindo supostamente com discricionariedade, o que o administrador fez? Praticou uma ilicitude. O ato discricionário aqui refletiu uma ilicitude. Pergunto, diante dessa ilicitude, pode o Poder Judiciário atuar? Pode o Poder Judiciário aplicar aqui a nulidade? Claro que pode. Então, cuidado. O princípio da autotutela não permite que um ato discricionário seja imune ao Poder Judiciário, até porque nós temos que lembrar do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, a partir do momento em que nós temos a inafastabilidade do controle pelo Poder Judiciário. Então, cuidado para você não cair nessa pegadinha. Questão aqui é uma questão, olha lá, questão equivocada. Próxima. Julgue os itens a seguir. A respeito de princípios da administração pública, agências reguladoras, atos administrativos, regime disciplinar, processo administrativo disciplinar e o controle no serviço público, constitui exteriorização do princípio da autotutela. Então, quando nós falamos da autotutela, eu tenho a súmula 473 do STF, que eu prefiro que você use ela junto do artigo 53 da Lei 9784 de 99, em que a administração pública deve anular, lembra? Mas aqui, ó, perceba que está entre aspas, Então, copiou. Constitui a exteriorização do princípio da autotutela da súmula do STF, que enuncia que a administração pode anular, né? No fundo deve anular seus próprios atos quando eivados dos vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivos de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. É cópia literal da súmula 473 do STF. Corretíssimo. Viu que beleza? Questão correta. Aí você pergunta, Barbieri, essa primeira lista foi para visualizar o quê? Foi para visualizar todo o regime jurídico do direito administrativo. Falamos de atos administrativos, de princípios, de conceitos, falamos de poderes, ou seja, é tudo aquilo para você visualizar um panorama do seu edital. Agora, eu quero pedir para você para que nós tenhamos a possibilidade de resolver uma lista um pouco mais específica. Que lista que é essa? É a lista de exercícios, deixa eu pegar ela aqui, ó, é a lista de exercícios sobre poderes administrativos. Porque dentro dessa lista nós vamos encontrar questões um pouquinho mais profundas, questões que envolvem agora poderes, atos administrativos e bastante controle da administração. Então eu quero que você tome uma atenção aqui, por qual razão? É o jeitão, é a pegada que vem dentro da sua prova. Vamos lá? Vamos visualizar aqui? Então vem para cá, nós vamos inclusive trabalhar aqui com regime disciplinar também. Olha lá, vamos então abrir aqui poderes administrativos, nossa lista de exercício. Diz assim, considera-se que a prefeitura de determinado município
tenha concedido licença. Opa, primeira palavrinha importante aqui. Licença. Para reformar, ó, licença para construir aqui, para reforma de estabelecimento comercial. Nessa situação hipotética, assinale a opção em que se explicita o poder da administração correspondente ao ato administrativo praticado, além da classificação que pode caracterizar. Então, de cara, falou na sua prova sobre licença administrativa, falei lá de licença. A licença é o quê? É ato vinculado, uma vez que o particular, quando preencheu os requisitos da licença, ele pode ser licenciado ou deve ser licenciado, tem direito a ser licenciado. Tem o direito a ser licenciado. Então aqui você já sabe que a licença é ato vinculado. Vamos excluir aquilo que fala de discricionariedade. Então nós vamos... Letra E, poder disciplinar, ato unilateral e discricionário. Discricionário está fora. Poder de polícia, ato bilateral, discricionário está fora. Poder disciplinar, ato bilateral, discricionário está fora. Poder hierárquico, ato unilateral e vinculado. Poder de polícia, ato unilateral e vinculado. Agora é saber do poder. Afinal de contas, qual é o poder que eu estou tratando aqui? Lembra do seu caderno? Falei para você. Poder de polícia. Características, atributos desse poder, o Barbieri me deu uma dica. É discricionário, coercitivo e autoexecutável. Joia. Entretanto, a regra é a discricionariedade, mas excepcionalmente o poder de polícia pode ser vinculado quando trabalharmos com as licenças administrativas. Lembra disso? E aí eu ainda falei para você. Se cair poder hierárquico, vai comparar com o poder disciplinar. E o poder hierárquico tem 5 reflexos. Dar ordem, rever atos, delegar, avocar e fiscalizar. Não falei de licença administrativa dentro de poder hierárquico. Falei de licença administrativa dentro de poder de polícia. Lembra? Então o que fica para nós aqui? Poder de polícia é um ato unilateral e vinculado, letra A. Então é poder de polícia. Coloca aqui a dica, lembra? A exceção era a licença administrativa. Ela é discricionária, como regra. E aqui nós temos a exceção. Pronto, então letra A. Vamos para frente. A respeito dos poderes da administração, assinale a opção correta. A delegação de atribuições de um órgão público, então olha só, eu estou falando do quê? Eu estou falando de delegação de um órgão público para outra pessoa jurídica. Então, eu saí de um órgão e fui para outro órgão dentro dessa pessoa jurídica? Não. Eu saí de um órgão e fui para outra pessoa jurídica. Ah, tá. Diz o quê? Configura exemplo de desconcentração? Não. Constitui descentralização. Lembra? Quando nós falávamos de descentralização, 2 pessoas jurídicas. Desconcentração, uma única pessoa jurídica. E aqui saiu de um órgão e foi para outra pessoa jurídica. Não foi para outro órgão dentro da mesma pessoa jurídica. Então é descentralização. Depois disso, nós temos... Ao tomar conhecimento da ocorrência de infração disciplinar, a administração deve, em um primeiro momento, avaliar a conveniência e oportunidade da instauração de processo administrativo. Então, primeiro ela vai ver se ela vai instaurar o processo administrativo. Olha, estão praticando atos de corrupção dentro da administração pública. A administração fala, será que eu apuro isso? Será que eu vou instaurar o processo? Talvez sejam até meus amigos. Não, tem que instaurar ato de ofício. Não pode imaginar, pensar se vai. Tem que fazer. Então, errado. C. O poder regulamentar é prerrogativa conferida à administração pública para expedir normas de caráter geral em razão de eventuais lacunas, com a finalidade de complementar ou modificar a lei. Conferida à administração pública? Não, aqui o poder regulamentar é do chefe do Poder Executivo. Lembra? Então, o chefe do Poder Executivo, lá no artigo 84 da Constituição Federal, tem competência privativa para utilizar do decreto executivo ou do decreto autônomo.
E outra, com finalidade de complementar, tudo bem, mas modificar a lei, não, ele não pode modificar a lei, né? Ou ele vai complementar, ou o decreto autônomo ele substitui a lei, mas não vai modificar o texto de lei. Imagina, vamos alterar a lei por um decreto, não tem cabimento. Depois disso, em respeito ao princípio da separação dos poderes, o Congresso Nacional não pode sustar ato normativo do Poder Executivo? Claro que pode, o erro aqui é o não. O Congresso Nacional, se o Poder Executivo exorbitar, extrapolar o seu poder regulamentar, o Congresso vai lá e susta o ato. Claro que vai sustar. Então o não aqui é o problema. Um dos meios pelos quais a administração exerce seu poder de polícia é a edição de atos normativos de caráter geral e abstrato? Perfeito. É assim mesmo que ela exerce. Um dos meios pelos quais. Ótimo, letra E. Vamos para frente. Assinale a opção correta no que se refere aos poderes e deveres dos administradores públicos. Caracteriza-se desvio de finalidade. Olha que interessante. Nós voltamos a trabalhar com poder e abuso de poder. Então vem junto aqui. Olha como isso vem caindo, hein? Certeza que aparece na sua prova. Caracteriza-se desvio de finalidade quando o agente atua. Então, desvio de finalidade. Quando o agente atua além dos limites de sua competência, buscando alcançar fins diversos daqueles que a lei permite. Quando o agente atua além de sua competência, então a minha competência é para estar até aqui. Eu dou um passo a mais, eu extrapolei. É desvio de finalidade ou excesso de poder? Excesso de poder. Cuida com isso, tá? Excesso de poder, não é desvio. Há excesso de poder quando o agente, mesmo que agindo dentro de sua competência, exerce atividades que a lei não lhe conferiu. Quando o agente exerce dentro da sua competência, não existe excesso, existe desvio. No excesso, vamos lembrar, ele tem competência no primeiro momento, mas no segundo momento ele excede, ele extrapola, sai da sua competência. E no desvio? No desvio ele deveria praticar o ato com finalidade pública e desvia. Mas no desvio ele tem competência para praticar todo o ato, apenas a finalidade que foi viciada. Então aqui houve uma mudança de conceito. Letra A e letra B inverteu o conceito. Em caso, então, aqui não é excesso, tá? Em caso de omissão do administrador, o administrado pode exigir por via administrativa ou judicial a prática do ato imposto pela lei. Olha só, a lei determinou a prática do ato, a lei mandou fazer. O administrador fala, tô com uma preguiça, não vou fazer isso não. Pode o cidadão ir lá e falar administrativamente ou pela via judicial, vai fazer, impetra um mandado de segurança, por exemplo, faz uma petição administrativa? Claro que pode, perfeito. Então já vamos deixar marcado aqui. Letra C. Mas vamos ver as outras. No exercício do poder hierárquico, os agentes superiores têm competência em relação aos agentes subordinados para comandar, fiscalizar atividades, revisar atos, delegar, avocar atribuições e ainda aplicar sanções. Puxa vida! Tava lindo! Tava lindo! Olha aqui, e ainda aplicar sanções. Pera lá! Aplicar sanções é poder hierárquico? Nossa, dá até um frio na barriga, né? Aplicar sanções é poder disciplinar. Pensa o indivíduo que leu essa questão rápido na prova. Olha que ele sai e escuta alguém falando, você viu a pegadinha do poder hierárquico? Nossa, o coração não bate, fibrila, né? Pegadinha, tava tudo lindo. No final é que tem a pegadinha aqui. Cuidado. E depois, o poder de agir da administração refere-se à sua faculdade para a prática de determinado ato de interesse público. Quando eu falo de poderes, existe faculdade ou existe dever? Existe dever, então não é faculdade coisa nenhuma. Letra C, conforme tínhamos marcado. Perfeito. Com relação aos poderes administrativos, assinale a opção correta. A polícia administrativa realiza atividades fiscalizatórias e repressivas e suas ações incidem sobre bens, serviços, incide sobre pessoa? Não, pessoa é a polícia judiciária, lembra? Ao buscar uma finalidade, ainda que de interesse público, alheia à categoria do ato que utilizou, o agente público competente incorre em excesso de poder. Então ele busca uma finalidade, ainda que de interesse público, alheia à categoria do ato que utilizou. O agente público competente incorre em excesso de poder. Perceba que está falando aqui
de uma finalidade. Na finalidade, é excesso ou é desvio? É desvio. Cuida. Então aqui o erro é porque fala de excesso de poder com finalidade. Para finalidade tem que ser desvio. Os atos administrativos praticados no exercício do poder de polícia não são suscetíveis de controle judicial, uma vez que se caracterizam por coercibilidade e autoexecutoriedade. Então, o ato administrativo praticado no exercício do poder de polícia não é suscetível do controle judicial, então a administração pública foi lá e fez o que bem quis, abusou de poder, praticou ilicitude. O Poder Judiciário não pode falar nada? Claro que pode, pelo amor de Deus. Sempre pode controlar o ato, não é? Então aqui nós temos o equívoco. Vamos para frente. A atividade da administração pública que, mediante atos normativos ou concretos, limita ou condiciona a liberdade e a propriedade dos indivíduos, de acordo com o interesse coletivo, refere-se ao poder regulamentar? Aqui é poder de polícia. Pode ser supremacia do interesse público sobre o particular, mas poder regulamentar não é. Poder regulamentar está lá no artigo 84 da Constituição Federal. A avocação, avoca ou delega exercício de competência são atos administrativos praticados no exercício do poder hierárquico da administração pública. Poder hierárquico ele se manifesta como delegar, avocar, fiscalizar, rever atos e dar ordens. Pergunto, delegação e avocação está dentro do poder hierárquico? Perfeito, dentro do poder hierárquico. Então a questão está correta. Em relação aos poderes administrativos, julgue os itens subsecutivos. A aplicação das penas de perda da função pública e de ressarcimento integral do dano em virtude da prática do ato de improbidade. Agora nós estamos vendo aqui uma questão de improbidade administrativa. Situa-se no âmbito do poder disciplinar da administração pública? E agora? Quando eu aplico perda da função, ressarcimento integral, eu estou no âmbito da esfera administrativa? Espera lá, vem para cá, Nós vimos isso no ponto de introdução de improbidade. Olha aqui. A improbidade administrativa, então aqui a improbidade administrativa, ela gera sanção civil, sanção penal, sanção administrativa e ainda a sanção política para aqueles que entendem a suspensão dos direitos políticos, suspensão de votar e ser votado, como tal sanção. E a natureza jurídica da ação de improbidade administrativa tem natureza civil, não é? Ou de ação civil. Então, a aplicação da pena de perda da função pública e ressarcimento integral do dano em virtude da prática situa-se no âmbito do poder disciplinar da administração pública? Coisa nenhuma. Aqui eu estou aplicando a sanção não porque existe aqui um ilícito administrativo, mas eu estou falando de sanção civil, sanção política, sanção criminal e também sanção administrativa. Por isso, olha lá, questão equivocada. Com relação ao poder hierárquico e ao poder de polícia no âmbito federal, julgue. Não há relação de hierarquia entre os parlamentares, nem entre os juízes, cuidado, no exercício de suas funções institucionais. Pode-se considerar, portanto, que o poder hierárquico existe apenas no âmbito do poder executivo, não no âmbito do poder legislativo e do judiciário. Tá vendo bem? Tá vendo bem. Olha lá. No exercício de função institucional, não há relação de hierarquia entre parlamentares e entre juízes. Ok. Agora, quer dizer, então, que não existe hierarquia dentro do legislativo e nem do judiciário? Quer dizer, então, que o analista da Justiça Federal não é subordinado a uma autoridade superior a ele? Quer dizer que o assessor que trabalha no gabinete com o juiz não é subordinado a ele? Pelo amor de Deus, né? Tá errado, óbvio que tá errado. A primeira parte estava correta.
A segunda parte depois do ponto é equivocada. Então, cuidado com isso, porque é claro que nós temos hierarquia. Então, errado. 7. Acerca do que dispõe a lei de improbidade administrativa e dos poderes da administração, julgue os itens que se seguem. O poder hierárquico na administração pública confere à administração capacidade para se auto-organizar, distribuindo as funções dos seus órgãos. No entanto, não se reconhece a existência de hierarquia, olha lá, não se reconhece a existência de hierarquia entre os servidores admitidos por concurso público, pois tal situação representaria uma afronta ao princípio da isonomia. Então você que foi aprovado no concurso público está tranquilo. Não existe hierarquia, você faz o que você bem quiser, ninguém manda em você, ninguém põe a mão em mim, né? Claro que não, claro que existe hierarquia. Não é porque você foi aprovado no concurso público que você é um deus, é intocável. Não, a relação de hierarquia é uma relação da administração pública e não com quem passou em concurso, é cargo em comissão. Fácil até aqui? Bom, fizemos todo o aparato, né? Falamos de responsabilidade, improbidade, atos, princípios, poderes, organização da administração pública, regime jurídico, regime disciplinar. Puxa vida, quanta coisa nós trabalhamos dentro do seu edital. Ah, e controle também, né? Falamos de quase todo o edital. E é isso que eu quero. É isso que eu quero que você visualize, porque a prova vem com essa cara. Pode ter certeza. Depois você confirma para mim, tá bom? Fica com Deus, tudo de bom, muita paz, muita saúde, muito sucesso para você. Lembra, você está preparado, não para de estudar, continua estudando. Daqui a pouco sai a confirmação aí no edital, quem é a banca organizadora, vamos resolver mais exercícios, vamos estudar mais. Ih, Barbieri, mas olha só, bati aqui. Se hoje acaba as nossas aulas, se acabaram as nossas aulas, quer dizer que eu não posso mais tirar dúvida? Quer dizer então que agora cada um por si? Não, lógico que não. Você deve sempre tirar as dúvidas. Uma vez aluno, sempre aluno. Não vou cessar a relação. Não, jamais. Facebook, se precisar você liga, manda e-mail, faz o que precisar. Mas você tem que continuar estudando. Só existe uma forma de não passar em concurso, é desistindo. Tá maluco que vai desistir? Caminhamos até aqui para desistir? De jeito nenhum. Então eu quero que você persevere. Olha, se dedique, se esforce, porque daqui a pouco chegou o dia da sua prova e você está tinindo para a prova. Combinado? Então, olha, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho, obrigado por milhares de mensagens de apoio. Nós mudamos o estúdio, né? O sistema agora é digital durante as aulas. Eu espero que tenha sido para você muito melhor, espero que tenha lhe agradado. Conseguimos resolver as questões já na tela, então não tem mais folha, não tem mais nada. E bom, da minha parte eu só tenho a lhe agradecer. Muito obrigado de todo o meu coração. Eu, professor André Barbieri, toda a equipe do Aprova, estamos aqui para isso mesmo, para contribuir no seu caminhar, para fazer com que hoje esse sonho da aprovação, amanhã seja uma doce realidade, você seja o futuro agente público. Combinado? Fica com Deus, tudo de bom para você, muito sucesso, muita luz na sua vida, no seu caminhar e do que precisar, pode contar com a gente sempre. Me manda notícias depois como é que você foi na prova, tá bom? Fica com Deus e até lá.